Bom dia, irmãos. Você que está aí no fundo, pode ir entrando, tomando seu assento, para a gente não perder tempo e nós conseguimos usar todo o nosso horário aqui para nós falarmos sobre conteúdo. Então, vai acalmando seu coração aí, encontrando o melhor lugar para que a gente dê início a mais esse nosso tempo aqui. Vamos começar orando? Senhor Jesus, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor renova suas misericórdias sobre nossa vida, tua graça, nos dá aquilo que não merecemos e nós somos gratos por isso. Nosso desejo aqui é que, através do estudo da tua palavra, através do entendimento sobre o mundo, sobre a cultura, nós possamos ser mais eficazes, preparados, capacitados para que a gente comunique a nossa fé de forma relevante, de forma profunda, conseguindo ver a tua verdade até mesmo em ambientes, em códigos culturais que talvez quando a gente olha de imediato a gente não consiga enxergar. Mas quando nós vemos a sede que está por detrás do ser humano, quando nós vemos os anseios que estão nesses ambientes, nesses grupos, nós conseguimos assim olhar para além daquilo que está debaixo do nosso nariz. A gente consegue olhar para aquilo que está por detrás, aquilo que está na vontade, aquilo que está na falta do coração humano. E por isso eu peço que o Senhor nos ajude, porque não é possível a gente fazer isso sem a Tua Palavra, não é possível a gente fazer isso sem o Espírito Santo, mas também não é possível fazer isso sem uma boa relação com a cultura que nós estamos inseridos, com o tempo onde nós estamos, e por isso nós clamamos, Senhor, pela Tua ação em nós e através de nós. Nos capacita para que a gente possa entender, nos direciona e que tudo aquilo que olharmos hoje possa gerar, se não transformação logo de cara, mas no mínimo uma reflexão acerca daquilo que a gente acredita, mas que muitas vezes está baseado apenas naquilo que nós temos como tradição e não aquilo que a Tua Palavra propriamente diz. E para que a gente entenda que quando ultrapassarmos essas barreiras, nós podemos ser usados pelo Senhor para comunicar o Evangelho e ver vida de pessoas transformadas, corações que são regenerados, prisões que são abertas, cativos que deixam de estar escravizados e podem viver a liberdade em Cristo Jesus, assim como um dia aconteceu com a gente. Então nos ajuda, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você que chegou pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Enquanto isso, nós precisamos dar uma pequena recapitulação para que a gente esteja, no mínimo, todo mundo na mesma página. Nós já estamos chegando agora na reta final mesmo. Essa é a nossa penúltima aula, nosso penúltimo tempo, falando sobre o Evangelho e as novas gerações. Eu espero que você esteja sendo confrontado, que você esteja entendendo, aprendendo, para que você possa aplicar isso com aqueles da nova geração que estão ao seu redor. Nós começamos vendo que o Evangelho ele não muda, mas a comunicação, essa sim muda, conforme o tempo, conforme as épocas, mas o Evangelho de Cristo, ele é o mesmo hoje e sempre. E aí nós vimos que isso está relacionado à mensagem. Então, essa é a mensagem, foi o nosso primeiro tempo aqui. Depois nós fizemos uma pergunta em relação ao mensageiro. Então, como é que o mensageiro
entra nesse papel e como é que nós resguardamos ele. Nós lembramos que o padrão de coragem é Cristo e sempre será. E nós vimos isso com base na parábola lá do filho pródigo, mas na verdade é a parábola do Deus que vai de encontro ao ser humano. Nós vimos que a santidade está guardada nesse mesmo Cristo e que ele estaria conosco sempre. Aí nós trabalhamos aí dois finais de semana olhando para o receptor da mensagem. Nós vimos as diferentes gerações e como a gente precisava olhar para trás para que a gente pudesse olhar para as gerações atuais. Nós vimos que isso faz parte de uma cultura geracional global e que muitas vezes tem outros fatores, fatores sociais, fatores culturais, mas em suma, pensando que nós fazemos parte aqui do Ocidente, as características de cada geração estão bem relacionadas com a nossa realidade. Aí na semana passada, nós olhamos um pouco mais profundo para a geração que a gente está falando. E aí nós vimos essa relação de identidade, de uma pergunta em quem sou eu, uma ideia de pertencimento que é muito presente nessa geração, que é uma pergunta onde estou, a que grupo faço parte. Nós vimos também sobre missão, para que vivo, qual é o meu propósito e como eles estão inseridos. E nós vimos esses 8 Is aí dentro desses 3 tópicos principais. E nós vimos um efeito transversal que abarca eles todos, que é a questão da insegurança muito presente nessa geração. E hoje a gente chega num ponto de olhar mais prático para isso, que é como eu falo com essa nova geração, como é que eu me comunico com eles, quais são as palavras que eu uso, como eu puxo conversas, como eu falo, como eu consigo usar elementos de união aí que nós temos para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo para o seu neto, para o seu sobrinho, para o seu filho, para o seu vizinho que mora, filho da pessoa que mora ao seu lado ali, de algum funcionário que você tenha, talvez o rapaz que é repositor no mercado que você vai todo dia. Então, como eu consigo conversar? Para isso, eu queria começar com um vídeo e, de novo, vou pedir aquela sensibilidade, aquela paciência de vocês para esses vídeos meio estranhos que eu estou trazendo aqui, mas para que a gente já adentre aí no nosso conteúdo. Então, eu vou pedir para o Samuel mandar ver aí. Pode baixar um pouco se estiver muito alto. Minhas regras, minha vez, é só que eu preciso de mim mesmo. E você também, pequenos deuses, não que somos, minha socorra, minha voz. Chocante, né? São muitos flashes, a imagem também está um pouco clara aqui, mas só o som ali já traz um pouco o que tem a ver com o nosso assunto aqui. Essa banda alegórica, essa é a banda que nasceu, que é fruto daquela missão que nós já conversamos aqui, a missão Steiger, que é uma missão que tem a sua base ali em São Paulo. E qual é o conceito dessa banda? Eles têm trabalhado dentro de casas de show de heavy metal na cidade de São Paulo, trazendo representações de questionamentos à cultura atual, aonde no final eles apresentam Jesus Cristo morto e ressurreto. Chocante, né? E você pode estar se perguntando como é que a gente faz isso? Eu não sei também, mas eles estão fazendo essa comunicação a um grupo que talvez nunca ouviria da palavra de Deus. Não sei se você reparou que tinha um tecladista assim. Esse tecladista é pastor de uma igreja lá em São Paulo. Exatamente. E pastor Hudson, parente. E quando eu vi ele tocando semana passada,
foi bem engraçado, porque eu já tinha visto só ele pregando, só no papel de pastor, e pregando muito bem. Mas ver ele ali, nessa parte ali do ministério dele, que é ele nessa banda, foi bem interessante. Porque para nós é um pouco difícil a gente olhar isso e conseguir fazer uma relação imediata entre uma ambientação ali dentro da cultura e uma apresentação do evangelho. Numa parte do show, eles trabalham, não sei se você ouviu, meu corpo, minhas regras. Esse é um termo muito utilizado na cultura atual. E aí, qual é o conceito dessa música que eles utilizam? Eles trazem esse questionamento do meu corpo, minhas regras, e aí eles começam a trabalhar dentro da música como o nosso corpo, na verdade, não pertence a nós. E aí eles vão falando sobre isso. Até que ponto chega uma atriz ali, que faz parte da banda, ela está presa ali em todas as questões ali que a música fala. E aí começa a haver um questionamento para ela assim: você não está conseguindo achar a liberdade, então você precisa acabar com isso. E aí, durante a apresentação, ela pega uma faca, ela fica ali, né, naquele quero me matar e tal, até que o vocalista da banda, ele adentra ali e fala assim, né, naquela representação, e aí, durante a música, é como se falasse assim: não, você não precisa morrer, mas alguém precisa. E aí, naquele momento, e aí é bem heavy metal mesmo, né? Tem a bolinha de sangue, a coisa estoura, cai no povo e aquele personagem morre. Só que não sei se você percebeu até o momento que isso tem relações com alguma história de alguém que se entrega aí. E aí ele cai no chão e ele fica ali, outras músicas acontecem até que fala que existe um meio de vencer a morte. E aí aquele personagem, ele levanta ali, né? Ele ressuscita. Algo semelhante também com aquilo que a gente conhece. E aquelas pessoas, elas ouvem. No show em questão, que ele falou, na hora que acontece ali o momento que ele está ressuscitando, tomando a vida novamente, eles ficam sem som. A casa de show tira todo o som. E eles ficam só falando. Só que aí é aquela questão, né? E aí eu quero te convidar a você dar um passo a mais ali nos nossos estereótipos e naquilo que está dentro de nós, que é difícil mesmo e faz parte, tá? Não estou pedindo para que ninguém entenda aqui de maneira imediata, mas que a gente faça esse esforço. Na hora que a música para, ele desce e ele começa a pregar claramente o evangelho ali. E algumas pessoas tomam uma decisão e uma das moças, ou não sei se é uma moça ou um rapaz, que toma a decisão, ela vai até o rapaz, depois eles já trocam ali a banda, né? Uma outra banda vai se apresentar, e ele fala assim: eu sei que a minha mãe ela tem orado por mim há muito tempo. E hoje eu sabia que alguma coisa ia acontecer, porque desde que eu amanheci o dia, alguma coisa estava estranha. E aí aquela pessoa se converte, e eles sabem hoje que essa pessoa está com o Senhor, né? Está andando com Deus. Então, assim, essa é uma representação de algo que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar. O quanto a gente está disposto a se contextualizar em prol do evangelho para que pessoas tenham um conhecimento de Deus e tenham suas vidas transformadas. E aqui, não estou pedindo para que você entre num show de heavy metal, tá? Mas eu acho que é importante a gente vir logo aqui e aí a gente ver como a gente pode... Tem muitas coisas antes, até o show de heavy metal, que nós podemos fazer e que nós podemos nos contextualizar para pregar o evangelho. Porque o repositor do mercado que talvez ouça heavy metal, naquele momento ele é só o repositor do mercado. Mas o heavy metal que está ali, está dentro do coração dele. As aspirações, os desejos. Mas eu não quero dar spoiler para a gente ir numa sequência mais clara para nós. E aí a gente tem que fazer a pergunta: nós sabemos comunicar o evangelho para as novas gerações? Porque se a estranheza que a gente tem quando a gente vê um grupo de rock pregando o evangelho num ambiente que talvez ninguém entraria com o evangelho ali, nos impede mais do que pelo menos nos questionarmos ou avaliarmos a possibilidade disso acontecer, a gente tem que se repensar algumas coisas. De novo, isso aqui não é para todo mundo. Talvez um ambiente desse não seja para alguém que não está bem espiritualmente.
um ambiente desse, porque ele falou ali, né? Na hora que ele está ali fazendo o personagem ressuscitando, na pessoa de Jesus, ele falou que ele sentiu uma opressão tamanha ali. O som acaba, a coisa para, e dentro, né? Quem já esteve em ambientes assim, ambientes bem hostis ao evangelho, de maneira mais evidente, com certeza já sentiu isso. Talvez se você já teve a possibilidade de ir pregar numa boca de fumo, ou se você já teve a oportunidade de ir num ambiente de boate ou algo do tipo. É um ambiente hostil, é um ambiente onde as trevas estão ali de maneira clara ali. Mas, de novo, antes do heavy metal, antes lá da boate, antes da boca de fumo, a gente tem vários outros ambientes onde nós podemos nos contextualizar e aonde as novas gerações também estão. A pergunta que a gente tem que fazer é como anunciar a fé cristã hoje em meio a uma cultura cada vez mais secular, honrando plenamente a verdade bíblica que nos guia. Então, como a gente faz essa relação? E aí, um livro que vai nos ajudar hoje, mas de um autor que já vem nos ajudando, porque é uma referência nessa relação entre cultura e evangelho, que é o pastor Tim Keller. Ele, no livro dele chamado Pregação, comunicando a fé numa era do ceticismo, ele começa a abordar o conteúdo da pregação. E aí ele traz duas visões para nós, aonde nós não vamos confrontá-las aqui, mas nós vamos ver como a gente pode relacionar as duas. Do seu lado esquerdo, você vê aqui uma frase do pastor Andy Stanley, que diz assim, em vez de começar com a Bíblia e terminar com a aplicação prática, como no sermão tradicional, deveríamos começar com uma necessidade humana, atual, ou com uma questão contemporânea, e então introduzir a Bíblia como resposta e solução. Stanley pergunta, a que extremo você está disposto a chegar para criar um sistema de comunicação que fale ao coração de seu público? Você está disposto a abandonar um estilo, uma estratégia, um sistema que foi criado em outra era para uma cultura que não mais existe? Então o pastor Stanley está trazendo uma visão de que, e ele está ali abordando a ideia de uma pregação apenas expositiva, algo onde o ouvinte é mais passivo e o comunicador ali, ele é o ativo ali da comunicação. Então, nós estamos dispostos a abrir mão desse sistema para que eu consiga chegar no coração do meu público, para que a minha comunicação seja, no mínimo, entendida de forma clara? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Vocês aqui estão em vários ambientes. Então, que ponto, qual é a disposição do nosso coração de fazer isso? Mas ele traz uma outra linha desse pregador um pouco mais antigo, que diz assim, quando na história a igreja estava no auge, ela não guiava o mundo, tampouco o repercutia, ela o confrontava. O pregador cristão não é o sucessor do orador grego, e sim do profeta hebreu. Uma coisa é ter de despertar as pessoas ou persuadi-las a fazer algo, outra é ter de levá-las a confiar em alguém e a renunciar a si mesmas por causa dessa pessoa. O orador incita o homem à ação de algo. O pregador o convida à redenção. Então, são duas visões, e aqui, de novo, nós não vamos aqui confrontá-las, porque nem o pastor Tim Keller faz isso. A gente vai por outro caminho. Porque talvez você olhou a primeira frase e você falou assim, eu me identifico mais com essa ideia. Você olhou a segunda e você falou assim, eu me identifico mais com essa ideia. Mas a proposta do pastor Tim Keller aqui é como a gente consegue relacionar as duas ideias, e aqui a gente vai chamar para nós aqui, disso aqui. A gente vai trabalhar no conceito Bíblia, cultura, cultura, Bíblia. E aí eu queria convidar você junto aí comigo para que a gente entenda mais isso. E explicando melhor, como é que a gente posiciona isso. Quando a gente fala de Bíblia, primeiramente, a gente está falando da proteção, das bases que nós temos que ter para que a gente consiga fazer uma boa leitura da cultura. E essa primeira leitura ela está relacionada às aspirações e desejos. E se não me engano, acho que a gente já fez isso. Nós começamos com o Evangelho, nós começamos falando como a comunicação está protegida pelo Evangelho, como o mensageiro está protegido pelo Evangelho, e aí nós fomos olhar as aspirações e desejos dessa nova geração. É o que a gente está fazendo aqui. Nessas duas últimas aulas aqui, agora a gente começa a ser um pouco mais prático.
no sentido de agora, na segunda parte do nosso olhar para a cultura, é entender quais são as perguntas que estão sendo feitas, para que a gente possa responder isso de forma mais eficaz com a palavra de Deus. Então, você já tem pelo menos um pouquinho mais de bagagem para entender quais são as perguntas dessa geração. Nós vimos questões emocionais, questões socioeconômicas, questões relacionadas à tecnologia. Nós vimos várias questões. E agora nós precisamos entender um pouco mais quais são essas perguntas. E você já tem mais bagagem para isso, e você tem um caminho já para que você possa adentrar mais, se assim você quiser. E aí a gente consegue entender quais são as perguntas desse tempo. E aí, eu queria trazer esse texto, que ele também coloca no seu livro, João 1, muito conhecido por nós. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. A palavra logos é uma palavra filosófica culturalmente carregada naquela sociedade. Os filósofos gregos acreditavam que o termo se referia à ordem cósmica por trás desse mundo material. O que João fez? João a usou para dizer que Jesus Cristo é o poder e o sentido por trás do cosmos. Foi uma estratégia retórica arrojada que preencheu um conceito cultural existente com um significado novo, ainda que preservando suas antigas associações para direcionar as pessoas ao Evangelho. Ou seja, a palavra logos, que aparece no original do texto, ela não era comum para a cultura judaica ali. Ela era uma palavra comum na cultura grega. E o que João faz? Ele escreve ele usa essa palavra. Ele poderia ter usado outras palavras. Normalmente quando a gente fala, a gente faz isso muitas vezes. Às vezes, esse mundo aqui não tem mais solução. Mas às vezes a gente vai, essa terra aqui não tem mais solução. Esse sistema aqui que a gente vive não tem mais solução. Mas é como se a palavra logos ali, para a cultura judaica, não fazia sentido. Só que é uma estratégia retórica do apóstolo João. Ele coloca essa palavra de propósito. Ele pega um significado já existente para a época e ele dá um novo sentido ali. E agora o logos que o grego tinha de entendimento, para nós é outro. Porque logos para nós é Jesus Cristo, que é Senhor sobre todas as coisas, que estava no princípio de tudo. Então, é isso que ele faz. E aí aqui a gente tem a nossa primeira parte do conceito, Bíblia, cultura. Então, ele escreve isso e nós lemos isso. E se nós lemos isso, nós não temos como ignorar esse fato. E é lógico, muita gente não sabe disso. E por isso que nós estamos aqui estudando, para que a gente aprenda o que está por detrás da exegese, do escrito grego, para que a gente possa avançar mais. E o pastor Tim Keller, ele coloca isso, agregando essa visão ao nosso amigo, o Forrest, que é o que estava, o conceito da nossa esquerda, da minha esquerda, da sua direita. A leitura da cultura, ela já acontece na palavra escrita. Só que aí, a gente tem um outro lado. E um texto que nós estudamos aqui na nossa primeira aula aqui. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. E o que o pastor Tim Keller ele diz em relação a isso? Em suma, Paulo ele pega algumas das crenças corretas dos seus ouvintes e as usa para criticar suas crenças erradas à luz da Escritura. Ele mostra que as crenças deles não suportam o teste de suas próprias premissas. A acomodação feita pelo apóstolo tem como objetivo de amar, mas ao mesmo tempo confrontar. Então, ao mesmo tempo que Paulo ele está amando aquele povo grego, ele também está confrontando aquele povo. E aqui é talvez uma dificuldade maior, porque aqui, se a gente fazer uma pergunta aqui geral, ninguém vai se opor a João 1. Alguém vai? A não ser que você seja TJ? Não vai. Nós cremos nisso, nós lemos isso, e nós temos convicção de que essa é uma verdade para o nosso coração. Amém? Então, só que essa segunda parte é um pouco mais complicado para nós. Porque o que Paulo tá fazendo aqui, ele está enxergando aquilo que é correto na cultura, para que
com base naquilo que eles acreditam, ele possa confrontar com base agora nas Escrituras. Ele acha um meio certo no errado, para que ele possa mostrar o todo certo. Então ele expõe dessa forma. E é isso que o Tim Keller ele condensa aqui no livro. Porque a ideia dele também não é opor a ideia do pastor Andy Stanley com a ideia do pastor Forrest, não é opor uma a outra, mas é unir as duas ideias. E que a gente olhe o todo, e não escolha uma parte só. Talvez você não concorde, e talvez seja muito difícil para você entender o trabalho de uma banda como a banda alegórica que nós mostramos no início. E está tudo bem. A questão é o quanto eu estou disposto a, dentro do meu contexto, perceber as crenças erradas, mas perceber o que há de certo nas crenças erradas, para que eu possa mostrar o conceito correto, pleno que nós temos, que está na palma da nossa mão aí. Porque, lembremos, o Evangelho ele não muda. E o Evangelho ele é eterno. Então ele é relevante para a nossa época, ele é relevante para essa cultura que nós estamos vivendo aqui. E aí a gente chega numa outra parte, que é essa parte da cultura e Bíblia. Então lembra? Eu começo pela Bíblia, eu entendo os desejos, cultura, eu continuo na cultura para entender as perguntas e eu respondo com a Bíblia. É um desafio para nós, é o caminho mais difícil. Nós vivemos numa era que a gente quer as coisas rápidas, mas não parece ser assim como está no Evangelho. Não é bem assim. Nós somos chamados a dar um passo a mais, a ler um pouco mais as pessoas, as suas aspirações, os seus desejos, as suas intenções, o que está por detrás, aquilo que está na nossa frente aqui. Mas, meu irmão, reflita comigo se nesse atual tempo que a gente está vivendo, nós não estamos sendo influenciados muitas vezes a ver as pessoas apenas por aquilo que aparece nos nossos olhos. E eu não estou falando para você abrir mão dos teus julgamentos, né? Nós somos chamados a julgar, assim quando nós tiramos a trave do nosso olho. Mas talvez esperar um pouco para dar uma resposta já direta. Porque às vezes por detrás daquilo que aparece existem alguns conceitos, algumas coisas que você pode trabalhar para criar essa relação. E é isso que a gente está fazendo aqui. E aí tem uma palavra muito frequente dentro do ambiente missionário, que é contextualização. Nós somos chamados a contextualizar. E o que é contextualização? Conforme a missiologia, né, o estudo de missões, é você conseguir adentrar no ambiente e se sentir confortável naquele ambiente no que diz respeito à cultura daquele local. Para nós, eu acredito que seja um pouco mais difícil, porque nós que somos de São Paulo, e se você já faz parte de uma geração que nasceu aqui como eu, qual é a cultura de São Paulo? Qual é a comida típica de São Paulo? Pastel? O cuscuz, que é o cuscuz lá cheio de peixe? Cuscuz paulista, né, que fala. Nós estamos num ambiente miscigenado, onde a gente não tem tanta marcas culturais que nos representam. Ninguém aqui vai falar que a tua cultura é a cultura do funk paulista. Né? Então, olha o ambiente que nós estamos. Então, isso gera uma dificuldade para nós. Não tem como a gente ignorar isso. Quando nós estamos num ambiente central. Recentemente, né, quando nós fomos para a viagem missionária lá na Paraíba, nós levamos aqui 8 jovens. E a maioria deles, ou na verdade quase todos, tirando aqueles que tinham ido no ano passado, no ano anterior, eles nunca tinham ido para o sertão da Paraíba. E eles estavam ali diante de uma comida diferente, eles estavam diante de uma música diferente, e não dessa vez, mas uma anterior, um dos viajantes nosso, ele estava ali, a gente estava numa apresentação de festa junina típica nordestina, que é bem diferente do que a gente conhece de festa junina aqui. E nós estávamos lá e tal,
olhando, e muito bonito, muito bem ensaiado. Eles estavam fazendo em cima da história do Alto da Compadecida. E aí aquele jovem olhando assim. Aí eu tava ali e tal, eu olhei pra ele e tava assim. Aí eu falei, tá tudo bem? Aí ele, por que a gente tá aqui? Aí eu falei assim, você sabe o que é isso? Aí ele falou assim, é um forró? Aí eu falei, não, isso aqui é uma tradição típica da região deles. E você não conhece, né? Ele falou, não, então continua assistindo. Então assim, e faz parte, porque eles não estão acostumados. Ele estava ali diante de garotos da idade dele, mas que nasceram na Paraíba. A cultura dele está ligada àquele ambiente. E para isso eu queria talvez ilustrar isso um pouco mais com esse próximo vídeo aí, Samuel, por favor. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. O céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou, sua saia balançou. Alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Vamos, grupo C! Agora que o Zé entrou, todo mundo viu, e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu, o céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou. Alguém se incomodou com a cor, mas o céu coloriu. Que te abriu as portas ao rei. Salva tua criança explodir glória ao rei. Dança na ciranda da fé. Que te abriu as portas ao rei. Auê. O que significa um auê? A letra da música diz, com a folha eu aprendi como se deve cair. E agora, com as mãos estendidas, você quer me levantar. Diz que aqui é meu lugar, com minhas roupas, minhas falhas, minhas birras. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou, sua saia balançou, alguém se incomodou. Com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Auê, dança na ciranda da fé, que te abriu as portas. Auê, solta a tua criança até explodir em glória. Essa canção é desse grupo chamado Coletivo Candeeiro. E auê é uma palavra indígena que o vocalista ali da Barba Grande, ele visitou uma tribo indígena e na hora que ele chegou lá, ele conviveu ali com aqueles indígenas e ele ouviu que os indígenas iam fazer um auê. Só que o auê dos indígenas era diferente agora, porque antes o auê dos indígenas ali daquela tribo, daquela etnia, era um auê direcionado às divindades falsas que eles criam. Só que agora eles dedicavam o auê para Deus, para o Senhor Jesus, porque eles tinham sido salvos. Em 2015 eu fui para uma tribo indígena junto com o Osmar, com o nosso amado Elias, com o pastor Pokvik,
E foi bem legal, né? Ali com todo mundo e tudo mais. E no último dia, eu sentei com um indígena ali, e nós estávamos conversando, e eu tinha acabado de participar de um debate na faculdade, há 2 semanas atrás, falando como o evangelho estava acabando com a cultura indígena brasileira. E era um professor bem militante, contrário a essas ideias. E ali eu conversei com aquele indígena para saber dele. E era um indígena bem do interior do Brasil mesmo, né? Ele nem falava português direito. Mas nós ficamos amigos ali, viramos brothers ali. E aí eu comecei a conversar, o nome dele era Emílio, ele falou assim, Emílio, o que o evangelho fez com a tua cultura? Aí ele fala assim, Jonatas, o evangelho nunca destruiu minha cultura. O que ele fez com a minha cultura foi colocar ela num patamar onde ela nunca chegaria. E a palavra Auê dentro dessa música é um esforço para a contextualização de algo que está presente numa cultura. E eu sei que é difícil para nós, para que a gente entenda isso logo de cara, mas quantos Josés e Marias nós temos no nosso Brasil? São os nomes mais comuns que existem no nosso país, segundo o censo do IBGE. E esses tantos Zés e essas tantas Marias agora podem se achegar à grande mesa do banquete. Por quê? Por causa que essa canção faz parte de um álbum desse grupo que está fundamentado na parábola do banquete de Lucas 14, onde lá em Lucas 14, 22 a 24, Jesus diz assim, contando a parábola, né? Disse o servo, o que o Senhor ainda ordenou foi feito, e ainda há lugar. Ou seja, o servo já tinha ido, convidado aqueles que faziam, né, que tinham o primeiro convite, depois ele sai, pega toda ali a pessoal que estava nas beiras ali, nas vielas, traz também, só que ele volta, ele fala, Senhor, ainda há lugar. E ele falou, agora vá pelos caminhos e valados aqui era as valas mesmo, era o lugar mais hostil ali de uma cidade típica do século I ali, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Quando a gente lê essa parábola, a gente está lendo o contexto judaico do primeiro século. Mas o que essa banda está propondo aqui é fazer uma leitura desse texto com base na nossa cultura brasileira. Nós fomos acostumados, e faz parte da nossa realidade, né? A gente canta muitas músicas vindas de um ambiente norte-americano, nós cantamos muita coisa, e tem muita coisa boa que a gente recebeu. Só que eu não consigo compreender estar no sertão da Paraíba, como a gente estava lá, num culto às 6 da tarde, e eu ver homens todos trajados de terno e gravata, num calor de 35 graus. Isso é cultural. E faz parte, tá? Mas o que a gente está se propondo aqui é contextualizar essa mensagem e pegar os códigos culturais dessa nova geração para que a gente consiga olhar. E quais são alguns códigos para que a gente possa conversar aqui? Aqui não tem o Auê, mas tem vários outros códigos que estão mais presentes nessa cultura geracional, que a gente está chamando de geração Z ou geração I, que está dentro do nosso contexto. Nossa, tá bem escuro, né? Mas isso faz parte. Isso aqui talvez seja os principais pontos de contato que eu fui buscando aí nas redes, que hoje eles estão inseridos. Alguns a gente até conversou, mas não sei se você sabe, essa primeira moça aí, ela manteve uma música praticamente o ano todo no top 1 das paradas de sucesso, que hoje é o Spotify, né? Antes era venda de disco, hoje é o Spotify. Então, uma música dela ficou no top 1 durante o ano todo. E que relação que eu posso fazer com uma música que fala de uma moça que está presa num castelo, esperando um grande amor, mas que nós sabemos, dentro da nossa realidade bíblica, que nenhum amor nos completa e nos toma por inteiro, senão o amor de Jesus Cristo. Só que essa é a canção que está sendo exposta aí. E é uma artista muito boa, né? Ela é muito conhecida, né? Eu não costumo ouvir ela, mas sei que tem uma galera aí que curte bastante aí. Mas, eu não falei o nome, Cleide, obrigado. É a Taylor Swift. A gente conhece só o Swift do churrasco, né? Então, tem essa Taylor aí também. Aí,
Tem um outro conceito que é esse rapaz correndo aí, você fala assim, nossa, o que é um cara correndo? Hoje, essa cultura geração Z, ela não é mais a geração que não queria mais saber de exercício. Eles ainda ficam no computador, mas hoje o cara fica no computador todo trincado. Porque ele tem a horinha dele da academia. Se você sair aqui agora e ali na passarela aqui na ciclofaixa aqui da Jerônimo, tá cheio de gente correndo. Faz parte de uma nova cultura do conceito de um corpo, da estética, de uma apresentação. Nossa, olha só, Paulo falou que o exercício é de pouco proveito, mas a piedade... Nossa, tem relações aí. Cancelamento. Essa geração faz parte de uma cultura de cancelamento. Eles, às vezes, pregam uma integração, eles aceitam tudo, mas na hora que não é aquilo que eles aceitam, eles cancelam. Nós temos isso em vários relatos bíblicos, de pessoas que foram canceladas. Olha lá, não. Quem a gente vai liberar? Barrabás ou Jesus? Barrabás. Então, assim, faz parte de uma cultura. E é lógico que no contexto bíblico ali dos evangelhos, tudo fazia parte ali do plano de Deus, Jesus Cristo ser cancelado ali. Glória a Deus por isso que a gente precisava disso, né? Então, são alguns conceitos que estão presentes. A gente já falou dessa série aqui, Stranger Things, a série mais assistida na Netflix. Conceitos de proximidade, pertencimento, união, questões de gênero, a luta contra o bem, contra o mal, a ciência como aquela que dirige as questões. Aquele monstro lá, para quem assistiu, não é Satanás, nossa, é Satanás. Não, é ciência. Eles não falam de religião, né, Cleide, lá na série? Cleide assistiu. Você não precisa de tanto. Você não precisa... Nossa, eu vou ter que ser fã de Taylor Swift, amanhã eu vou ter que estar correndo ali na ciclofaixa, vou ter que ver quem está sendo cancelado. Corre ouvindo Taylor Swift, isso, Cleide. Mas são alguns pontos. Esse povo aí, o que é de povo, Jonas? Não, isso aí é o ponto de vista. Isso é uma trend dentro da rede social. Onde você coloca lá, Sônia, meu ponto de vista, a aula do Jonatas. Aí embaixo aparece assim, algum vídeo de heavy metal tocando. Entendeu? É como o ponto de vista de algo que você está lidando ali no dia a dia. E faz parte, é uma trend. Opa, peraí. Nós falamos tanto sobre uma cosmovisão bíblica, cosmovisão, ponto de vista. Tem ponto de contato aí. Esse último aqui, talvez ele não é tão atual, mas para representar essa questão de ideologias no nosso tempo, quando aquele homem foi morto lá nos Estados Unidos, se levantou um movimento de vidas negras importam, de libertação e tudo mais. Não, mas isso aí não, João. Isso aí é ideologia de um outro lado lá, que eu não quero nem falar o nome, que... Não. As escrituras dizem, não há mais escravo nem livre, não há judeu nem grego. A questão é como eu consigo olhar aquilo que a cultura, de alguma forma, ela sequestrou dos nossos ambientes e agora eu consigo dar um novo sentido por meio da palavra de Deus. Assim como Paulo faz ali em Atenas, em Atos 17. Nós podemos falar sobre racismo? Nós devemos. Nós devemos. E não tem ninguém aqui, tá? A nossa igreja não é uma igreja que está lidando com esse problema. Haja vista que na história dessa igreja a gente tem homens negros que foram homens de fé. Seu José de Jesus, homem negro, pobre, analfabeto, mas que amava o Senhor Jesus e pregava o evangelho por todo aquele imperial ali. Nós temos o Zé aqui, que foi um dos plantadores dessa igreja aqui, começou essa igreja. Então, assim, mas como a gente continua desenvolvendo esse estudo, essa conversa correta sobre essas questões aqui? Para que a cultura pare, na verdade não vai parar, mas para que a gente pare, na verdade, não, a gente não pode falar sobre isso. Não, nós devemos. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Como eu consigo levantar conversas acerca disso dentro dessa cultura? E aí alguns exemplos práticos.
Isso aqui são algumas atividades que a gente tem feito quando a gente vai lá no centro de convenções, né? Eu e o Cris, a gente começou esse movimento aqui e a gente tem ido, alguns aqui já foram. E normalmente a gente chega lá perguntando algumas questões para criar esse relacionamento que é aquilo que a gente está falando aqui. A gente pergunta, o que é esperança para você? E a gente ouve os diversos relatos. Cada um tem um conceito de esperança que entende. E dentro daquilo a gente vai discorrendo uma conversa. Na época do carnaval, a gente foi lá assim, para que serve o carnaval na sua vida? E aí cada um vai falando aquilo que entende. E nós vamos criando aquela conversa. Com perguntas abertas para que as pessoas possam se abrir conosco e a gente possa criar esse relacionamento. A gente fez lá um material e todas essas ideias a gente aprendeu nessa missão Steiger aí, que fala muito da comunicação do evangelho com as novas gerações. A gente coloca um espelho e a gente fala assim, a maior obra de arte. A gente coloca ali, a gente abre, a pessoa olha o espelho, aí ela fala assim, você concorda com isso? O que você acha sobre isso? Aí alguns falam, nossa, não, sou feio. Não, nossa, eu sou muito bonito, eu concordo. E a gente começa a falar sobre o conceito de imagem. Porque essas pessoas elas são imagem e semelhança de Deus. É uma imagem quebrada pelo pecado, borrada, sim. Mas elas são imagem e semelhança de Deus ainda. E a gente começa a falar como a nossa imagem foi quebrada, a gente começa a abordar esse assunto e até chegar como Cristo é aquele que restaura essa imagem de forma plena. Tem uma outra atividade que a gente usa, que é esse pega e deixa aqui. E aí o que a gente faz? A gente coloca alguns post-its ali com alguns versos bíblicos e a gente fala para o pessoal, o que você gostaria de deixar na tua vida, que tá, né, tem ali. Aí a gente fala com elas, a pessoa escreve, então a depressão, a dependência emocional, qualquer coisa. Aí ela deixa ali e ela pega um verso. E a gente começa a conversar com ela, se ela entende aquilo, se faz sentido para ela, se comunica para ela. Então são algumas atividades que a gente tem aprendido aí nesses últimos anos para que a gente aprenda algo que a gente nunca deveria ter esquecido, que é se relacionar e saber conversar. Saber criar laços, exercer confiança, ser confiável, para que a gente possa comunicar o evangelho e falar daquilo que transformou a gente. E nós precisamos treinar isso. E uma coisa que a gente já aprendeu nesses últimos anos é que as pessoas elas são diferentes. E aí eu queria usar esses últimos momentos que a gente tem aqui para a gente fazer uma encenação aqui. Então eu vou pedir para o Cris vir aqui na frente. E não dá para a gente apresentar todos os conceitos e todos os arquétipos de jovens, de pessoas. Beleza, mano? Nem te comprometeu hoje, né? Mas como a gente passou por isso e como a gente foi testado nisso. E foi um desafio para nós. Quando a gente começou, na época eu falei com a Lê e tal, e aí o Cris, a gente está junto aí em algumas frentes aí já tem muito tempo, e a gente foi nesse treinamento, aprendemos algumas coisas, e aí a gente chegou no primeiro ambiente lá em São Paulo, no treinamento, e a gente estava ali no Centro Cultural. Então, assim, Centro Cultural em São Paulo, e a gente chegou com essas perguntas, com essas questões para as pessoas, ali naquele ambiente. E numa delas, eu cheguei e falei assim, e aí, mano, tudo bem? Cara, a gente está aqui, andando nesse Centro Cultural, e a gente está fazendo algumas perguntas, pessoal. Eu queria saber de você, o que é esperança para você? A esperança é o que tem dentro de nós mesmos. E a gente move o mundo, é baseado nas nossas amizades, no nosso coletivo. Então, acho que a esperança é o que a gente deve buscar, porque eu acho que a gente vive numa cidade meio fria. São Paulo tem essa vibe meio nada aconchegante e tudo mais. Então, a esperança acho que é algo que eu tenho que buscar em mim, nos meus amigos, e juntos a gente construir algo melhor para o futuro. Você falou muito da questão do coletivo, dos amigos. Como é que os seus amigos, como é que você vê essa esperança sendo dada para você? Como é que isso se posiciona dentro da tua vida no dia a dia?
Eu acho que meio que a gente corre atrás da esperança, porque, como eu disse, a gente vive numa cidade meio fria, né? Então, ao mesmo tempo que ela é muito dinâmica, ela é muito parada, é muito desigual. Então, meio que é algo que cresce e nasce dentro de nós mesmos e a gente vai buscando e um animando o outro e tudo mais, mas não é nada muito extraordinário, eu acho. É algo que vem de nós e surge daí. Mas você falou assim de São Paulo, que é muito fria, você falou da desigualdade e tal. Você acha que tem esperança? Como é que você vê uma esperança para esse tipo de realidade que você está inserido? Cara, eu vejo... Eu sou escritor, meu nome é Rian, né? Eu escrevo para um artigo chamado Nada, que é um artigo comunista aqui de São Paulo. E eu vejo muito isso, e algo que eu tenho muito respeito é pelas religiões de matriz africana, porque eu vejo que ela faz uma transformação muito grande nas favelas, né, nas comunidades e nos bairros mais periféricos. Então a gente meio que se inspira nisso e gosta dessa luta, dessa busca por igualdade através desses trabalhos, né? Cara, legal. Você está envolvido, está querendo de alguma forma exercer, né, de alguma forma dar esperança, né, na realidade que está inserido aí. Mas o que aparece mais aí quando você está nas comunidades, né, nesses ambientes que você trabalha aí, que você escreve? O que você mais vê nesses ambientes que tem presença, né, você falou das religiões de matriz africana, mas assim também tem bastante presença de contexto cristão e tal. Como é que você vê esse ambiente assim? Na verdade, o cristão eu acabo não ligando muito, sabe? Então, eu meio que... eu me atento mais da matriz africana ali, que eu acho que faz um trabalho muito lindo, muito bonito, e a gente tenta, de alguma forma, contribuir e tudo mais. Mas é mais dessa parte, que é o que eu mais vejo, né? Uhum. Então, eu não vejo muita influência do cristianismo ali, não. Entendi. Você faz parte de alguma religião de matriz africana? Você tem uma crença? Você segue algo? E se esse algo tem a ver com a esperança que você tem? Não, eu sigo a energia. Eu acho que o universo rege as coisas e onde eu consigo contribuir, eu tento ajudar de alguma forma, mas eu não sou muito ligado a isso, não. E você, aquilo que está, né, buscando aí, tanto no teu trabalho, como essa energia que você falou aí para a gente, você acha que existe um momento assim que você vai conseguir um ponto de redenção para a realidade que você está inserido? Ou você acha que não tem solução? Como é que você vê isso a longo prazo, ou até pensando de maneira mais metafísica, assim? Não, é que eu creio muito no aqui e agora, né? Então, eu acho que a solução somos nós mesmos que vamos construir com um coletivo, e juntos a gente vai conseguir construir alguma coisa, dependendo aí do reflexo das nossas atitudes como indivíduos e no coletivo mesmo. Então, eu acho que pode ser que um dia a gente viva num país igualitário, mas hoje eu acho que é algo que a gente vai construir juntos. Mas você acha que tem esse ponto de chegada, onde você pode atingir isso? Com certeza. A gente tem países que dão bons exemplos disso. Beleza. Essa conversa aqui, ela foi real. Ela aconteceu lá. E qual é a nossa grande dificuldade? Primeiro que a gente não tem muita paciência, né? A gente não quer exercer, não quer conversar com uma pessoa dessa, que escreve num artigo chamado Nada. E a gente tem que ser sincero. Mas nós fomos chamados a amar para poder confrontar. E aí, essa é a dificuldade que a gente tem. Porque era alguém totalmente ideologizado, né, Cris? Sim. E que você começa a dar... Por dentro de você está aqui, assim, mas você está agoniado. Porque você fala assim, não vai dar em nada. E porque a gente é imediatista, a gente quer que as respostas venham ali. E é lógico, né? Aqui a gente está encenando, a gente não sabe o que o espírito conduz na conversa, né? Como a coisa acontece na vida real. Mas o ponto principal aqui é como eu consigo pegar os elementos. Ele falou de comunidade, nós lidamos com comunidade. Ele falou de desigualdade, nós temos questões que nos ajudam a falar sobre isso. Ele falou sobre religião, ele falou sobre várias questões. O ponto é como eu entro ali e venho puxando aqui. Só que a gente tem que desenvolver isso.
Porque você vai ter lá um funcionário que crê em outra coisa, você vai ter sua empregada que acredita em outra, você vai ter o seu cunhado que é outro, e cada um tem as suas crenças diversas. Só que se a gente crê naquilo que é a verdade, a gente precisa entender que ela abarca todas as realidades e a gente pode entender os elementos em comum para que a gente veja que ali existe ponto para a pregação do evangelho. Só que a gente precisa, de novo, fazer essa leitura e entender que nem tudo é igual. Porque aí a gente voltou de lá, chegamos no centro de convenções e aí a nossa mente só estava, qual é o primeiro comunista que a gente vai falar? Qual é o primeiro cara ideologizado que a gente vai falar? E aí, vai lá, Cris. Pá, tudo bem? Beleza? Sou o Cris, estou com um grupo de pessoas aqui, a gente está conversando com as pessoas para ouvir um pouco, que a gente acha que a gente vive numa sociedade que pouco tem se ouvido, né? Queria fazer umas perguntas para você de 5 minutos mais ou menos, pode ser? Pode, mano. Beleza. Qual que é o seu nome? É Jonas. Jonas. Quantos anos tem? João, não sei. João. Quantos anos tem? Eu tenho 30. 30. Você cresceu aqui em Atibaia? Cresci. E qual que é a sua relação com a nossa cidade? Eu sou motoboy, mano. Então, assim, eu tô aí correndo aí o dia todo. E o que você acha que é o ponto que nós, como cidade, podemos melhorar? Cara, o asfalto, mano, que só tem buracada aqui, cara. Você nasceu aqui em Atibaia, cresceu aqui? Não, cresci. Cresceu aqui. Você trabalha com o quê? Motoboy, né? Você falou? Motoboy. Você faz entrega ali. Como que foi a pandemia para você? O que você acha que foi a pandemia? Muito trabalho pra mim. Ficou doente? A galera da família... Podia ter ficado, mas não fiquei, não. Não, aconteceu nada. Eu trabalhei, né? Eu trabalhava numa farmácia de motoboy. Então eles não fecharam, então todo mundo tava dentro e eu tava fora. E você mora com a sua família? Eu moro só com a minha mãe, né? Não conheço meu pai, e aí a gente mora ali. E o que é família para você? Minha mãe. E ela é o sentido do amor para você? A definição de amor para você é isso. Se fosse pensar em amor... É que assim, as minas aí não dá pra confiar, né? Legal. Então é minha mãe só. E você trabalha como motoboy, cresceu aqui. Isso. E o que te dá esperança para um futuro? O que você imagina? Mano, fazer uma moeda aí, fazer um dinheiro. E ir seguindo, cara. É isso aí, não tem muito pra onde correr, não. Entendi. É isso que te faz acordar todo dia? Tem que ir trabalhar, né? É verdade. Obrigado. Fala. Valeu, Cris. Isso aqui a gente fez só pra gente mostrar como às vezes as nossas expectativas elas são frustradas, porque a gente veio de um contexto onde a gente foi treinado ali num ambiente totalmente cultural, ideologias, pessoas com argumentos ali, e a gente chegou aqui, na hora que esse cara chegou, ele falou assim, e a pandemia, cara, o que você refletiu e tudo mais? Tá? Não, eu sou motoboy, cara. Aí a gente... Cris, como é que faz agora, cara? Eu só sei falar com gente que é de ideologia. Porque o cara, simplesmente, ele só queria trabalhar. Ele estava só trabalhando e ele estava ali tomando uma breja lá. Estavam curtindo ali. Já eram jovens, mas assim, já tinham passado a fase da faculdade, assim, eles estavam já trabalhando, inseridos no mercado de trabalho, um trabalho difícil, que é muitas horas trabalhadas, cansados, numa sexta-feira, eles só queriam beber, eles não queriam nem falar com ninguém. Um crente chegar agora e trocar ideia com ele. Mas são ambientes diferentes, só que todos temos pontos de contato. Ele falou de mãe, ele falou de amor, ele falou de coisas que nós sabemos, só que nós precisamos nos contextualizar. Você não vai falar com alguém, com o público, né, que é um dos segmentos menos alcançados do Brasil, que é os ricos dos mais ricos, da mesma forma que você fala com os pobres dos mais pobres, que é outro segmento não alcançado no Brasil. Então, assim, se eu estou lá dentro do condomínio Porto Atibaia, eu vou ter conversa ali diferente se eu estiver lá atrás da reciclagem lá em Atibaia, que tem uma comunidade lá de casas só de madeira lá. Só que eu também vou ter um contexto falando com um jovem X e um jovem Y. Então, assim, nós fomos chamados a buscar fazer uma boa leitura para que a gente possa pregar o evangelho de forma efetiva. Para que as pessoas possam ouvir aquilo que a gente tem para falar.
Só que se eu só quero responder aquilo que ninguém está perguntando, você vai ficar no vácuo sempre. Então, assim, se dedique a isso. Se contextualize. Sei que é difícil, é complicado. E assim, nós estamos no mesmo barco. A gente mostrou isso, eu e o Cris, porque por mais que a gente está aí, a gente vai e sai, vai lá e conversa, mas chega uma hora que você trava. Porque as pessoas são diferentes. Cada um tem uma história, um jeito. Mas Paulo mostra que ele sabia se portar em Atenas, mas quando ele estava em Jerusalém, ele sabia se portar também. Ele sabia falar com os judaizantes, mas ele sabia também falar com os gregos, com os gentios. Isso vai ser um desafio para nós, mas a gente tem o Senhor para nos direcionar, o Espírito Santo para nos conduzir, e pratique. Pratique amanhã. Você vai no mercado amanhã? Vai ter um atendente lá. Pergunta se ele está bem. Na verdade, não. Como é que você está se sentindo hoje? Faça perguntas abertas. Como é que foi seu final de semana? Talvez você já tenha um nível de intimidade para fazer essas perguntas. Para que gere uma resposta. Lógico, esteja pronto para conduzir aquela conversa. Se você não está disposto a conversar, então nem fale nada. Mas se você está disposto a saber quem aquela pessoa é, para que ela conheça o seu Cristo que te transformou, exerça isso. Muitos aqui vão para a academia amanhã. E eu sei que está tendo um grupo aí na academia, aí, fazendo aí um movimento ali. Mas você vai ter vários ambientes aí para você poder exercer isso. Não somente com a geração Z, mas com a geração dos millennials, com a geração X, com os baby boomers, com todo mundo. E para concluir, para que a gente possa aplicar, use um vocabulário acessível ou bem explicado. Recorra a autoridades respeitadas, tanto culturais como bíblicas, para reforçar suas teses. Você vai falar de um cantor, não vai falar do cantor que é famoso em Atibaia. E a pessoa, ela ouve Taylor Swift. Então, existem autoridades aí culturais que você pode ter pontos de contato. E principalmente as autoridades bíblicas, para que você reforce suas teses. Demonstre compreensão a respeito das dúvidas e objeções. Nós não queremos debater e provar o nosso ponto. Nós estamos vivendo um ambiente que existe muitos debates hoje na internet. Mas eu lembro de um onde o pastor foi muito respeitoso e no final, cara, qual é a sua palavra final? Aí o cara falou, o outro falou, e o pastor ali cristão falou assim, minha palavra final é uma oração por vocês, eu posso? E ele ora por eles. E assim, os dois claramente ficam constrangidos ali. Porque quando a gente não tem nada para fora de nós, acaba na gente, é muito frustrante, é angustiante. Mas quando eu sei que tem um Deus que abre as portas, como a gente viu na música ali, e eu posso adentrar nesse banquete eterno que nós vamos viver, isso é maravilhoso, isso renova a nossa esperança. Confirme a fim de desafiar as narrativas culturais básicas. Tem coisas que eles vão falar que são verdades. Ah, não, que existe muito racismo aqui nesse ambiente e tal. Eu falei assim, cara, é verdade, cara. Só que aí você vai falar o pano de fundo diferente do dele. Faça proposições baseadas no Evangelho que atinjam os pontos de pressão da cultura. Então, o que a gente pode propor? Baseado no Evangelho, que vai direto naquilo que é pressão na cultura, que vai divergir, que vai até ser contraditório às crenças que eles têm. Então, a gente precisa ter esse entendimento. E, por fim, chame para uma motivação no Evangelho. Precisa culminar no Evangelho, em Jesus Cristo, num Deus pessoal. Porque se eu tenho um jovem que tem problema emocional, ele lida com a depressão, Jesus Cristo é capaz de libertá-lo. Se eu tenho um jovem que está imbuído pelas ideologias, Jesus é capaz de confrontá-lo e restaurá-lo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado mais uma vez por esse tempo, que o Senhor nos conduza para que a gente possa colocar em prática isso aqui, com base naquilo que a gente tem entendido, com base também naquilo que o Senhor vai
dispor para que possamos estudar, possamos te conhecer, possamos exercer, e nos dá disposição de coração, coragem, capacidade, porque nós não somos capazes de fazer isso na nossa própria força. Nos ajuda a fazer uma boa leitura, a se contextualizar, a entender aquilo que estão falando ali, que tem elementos que eu posso utilizar e apresentar um novo significado baseado no Evangelho. Nós oramos assim, também pedindo pelo culto logo mais. Em nome de Jesus. Amém.